Agora começou. Então, boa tarde a todas, né? Sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente dá continuidade aos nossos estudos. Nós estamos estudando o capítulo 16, que é o perdão das ilusões, na seção a ilusão e a realidade do amor. E a gente parou, a gente viu o capítulo 6, né? E hoje, capítulo não, o parágrafo 6, hoje a gente vai dar continuidade no parágrafo 7 do livro. No livro a página é 359, pelo menos na minha edição aqui. Exato. Tá, deixa eu tentar compartilhar aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui, que eu acho que agora vai dar. Agora abriu. Foi. Aí. Então, é o seguinte, eu vou só ler o parágrafo 6 para a gente mais ou menos recordar um pedacinho do que a gente estudou semana passada. Daí, lá a gente estudou assim. Ó. Estão me ouvindo bem, né? Sem problema, né? Então, né? Sim, está ouvindo bem. Tá, então vamos lá. A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar o que é falso. Toda ilusão é uma ilusão de medo, não importa a forma que tome. E a tentativa de escapar de uma ilusão para outra tem que falhar. Se buscas o amor fora de ti mesmo, podes estar certo de que percebes o ódio dentro de ti e tens medo desse ódio. No entanto, a paz nunca virá da ilusão do amor, mas só da sua realidade. Então, aí agora a gente realmente começa onde a gente parou, né, Ó. Alguém quer ler o parágrafo 7 para nós? Se não quiser, eu leio. Se alguém quer. Eu posso ler? Quem? Neilene? É. Então, por favor, Neilene. Depois, qualquer coisa, o outro lê o restante, por favor. Estão me ouvindo bem? Sim. Reconhecer isto, posto que é verdadeiro. E a verdade tem que ser reconhecida, se é que queremos distingui-lo da ilusão. O relacionamento especial de amor é uma tentativa de trazer o amor para a separação. E, como tal, não é nada mais do que uma tentativa de deixar trazer o amor para o medo e fazer com que ele seja real no medo. Violando fundamentalmente a única condição do amor, o relacionamento especial de amor quer realizar o impossível. Como, a não ser em ilusão, isto poderia ser feito. É essencial que olhemos bem de perto exatamente o que é que pensas que pode fazer para resolver este dilema que te parece muito real, mas não existe. Vieste até aqui e está próximo da verdade. E só isso se impõe entre ti e a ponte que te conduz a ela. Legal. Então, a gente viu ali, né, essa parte do amor, né, reconhece, como é que é, aqui o 6. A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Então, o parágrafo 7 está falando, reconhece isso posto que é verdadeiro. E a verdade tem que ser reconhecida se é que queres distingui-la da ilusão. O relacionamento especial de amor é uma tentativa de trazer o amor para a separação. Alguém quer falar sobre isso ou dar um exemplo do que é, né? Lembrando, né, o que é o amor especial, o que é um relacionamento especial, porque a gente já falou várias vezes. Se alguém quiser fazer o comentário.
Relacionamento especial é aquele que tem condição, não é isso? Só para Sim. começar. Uhum. Você já entende, porque a palavra especial para nós, ela é muito bem-vinda, né? É, Normalmente a gente, especial, isso aqui é especial para mim, a minha comida especial, o meu sapato especial, né, o favorito, né? Não é uma coisa bem interessante isso, a gente nunca se deu conta disso, pelo menos hoje me veio isso na mente, né? Então por isso que a gente tem um amor especial, eu tenho um amor especial pelos animais, eu tenho um amor especial pelas plantas, um amor especial pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha família, né, pelos meus amigos, né? A gente separa um de cada um, né? Não é assim? Então era isso só que eu quis, né? Mas aí vamos lá, alguém quer mais falar mais alguma coisa? Ó, ele fala assim: reconhece isto posto que é verdadeiro, ou seja, que a gente, como diz a tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Isso é a parte 6. Daí ele fala assim: reconhece isso posto que é verdadeiro. E a verdade tem que ser reconhecida se é que queres distingui-la da ilusão. Né? essas barreiras seriam o quê? As condições? Sim, é mais ou menos o exemplo que eu dei, né? Lembra o que é o amor? Quem é amor? O que é o amor verdadeiro? Verdadeiro é o que vem de cima do Pai. O amor verdadeiro é Deus, Deus é amor, né? Para a gente entender de uma forma mais simples, né? É o incondicional, sabe? Isso, é aonde não há condições, ou seja, ele simplesmente é, né? Porque o amor é uma virtude, né? É que nem assim, nós pensamos que a alegria, ela é o oposto da tristeza, não. A alegria do ser é a alegria do ser. Entende? A justiça do ser é a justiça do ser. A beleza do ser é a beleza do ser. E nós temos a tendência, em função de que nós sempre comparamos, né? E aí vem a ideia das condições, em colocar essas palavras como opostas. Não, a paz é paz. Né? Nós temos a dualidade, né? Paz e guerra. Não é isso? Isso. Ilusão, desilusão. Tem sempre uma ponta e outra. Isso. E se eu estou entendendo, o que vem do Pai, vamos dizer, de Deus, ele não existe nem lá nem cá. Seria isso, né? Exatamente. É assim que eu também compreendo. Daí ele fala assim, ó, reconhece isso posto que é verdadeiro, e a verdade tem que ser reconhecida se queremos distingui-la o quê? Da ilusão. Então, para a gente distinguir entre amor especial, né, ou amor condicionado do amor incondicional, a gente tem que aprender a olhar a ideia da ilusão. O relacionamento especial de amor é uma tentativa de trazer o amor para o quê? Para a separação. O que vocês entendem quando traz um amor para a separação? Como é que é? Uai. Vamos lá. Trazer o amor para a separação. É o amor especial, a relação especial. Não é isso? Exatamente. Quando a gente coloca condições no amor, separamos. Não é? É por isso que ele diz que é uma tentativa de trazer o amor para o medo. Isso, né? ó. E fazer com que ele seja real no medo. Exatamente, porque ele fala assim, e como tal, não é mais do que a tentativa de trazer o amor para o medo e fazer com que ele seja real no medo. Né? Porque quando a gente olha de uma forma condicionada para o amor, e tem condições, se alguma daquelas condições ela se rompe ou ela se desfaz, existe aquilo que se chama desilusão. A ilusão, né? Aí o que acontece? A gente sente medo. Né? Não é assim? A base ruiu. A base ruim. Ela cai, se desmancha. Quando existe o amor verdadeiro, o amor incondicional, isso não acontece, não tem medo. Aí ele fala assim, violando fundamentalmente a única condição do amor, o relacionamento especial de amor quer realizar o que? O impossível. Né? Então, por isso que a gente tem as fantasias amorosas sobre tudo. Como é a fantasia, ou como é o amor de mãe, como é o amor de pai, como é amar o mundo, como é amar o próximo, e como é amar a si mesmo. Isso são fantasias. Aí ele fala assim, como a não serem ilusões, isso poderia ser feito. Não é assim? Aí a gente vai entendendo.
Aí, no caso, a ideia da separação e essa ideia do medo que a gente já leu anteriormente. Aí ele fala assim, é essencial que olhemos bem de perto exatamente o que é que pensas que podes fazer para resolver esse dilema que te parece muito real, mas não existe, né? Os amores condicionados, os amores especiais, né? Ou as relações especiais, elas são exatamente dessa forma. Quando a gente olha, né, e aí a gente vai percebendo que nós devemos aprender, ou devemos tentar olhar tudo da mesma forma, né, de uma única perspectiva, da perspectiva do ser, como se Deus estivesse olhando através de nós. E aí isso não acontece. Ó, é essencial que olhemos bem de perto exatamente o que é que pensas que podes fazer para resolver esse dilema, né? Que te parece muito real, mas não existe. Vieste até aqui e estás próximo da verdade. E só isso se interpõe entre ti e a ponte que conduz a ela. Seria dentro dessa linha, né? É mais ou menos o que eu entendi, né? Se alguém quiser fazer um comentário sobre isso. Senão a gente continua. E alguém quer ler o 9 ou quer comentar o que estava falando antes? O 8, aliás. O 8. Alguém quer ler? Eu posso ler o 8. Por favor, Fernanda. O céu espera silenciosamente e as tuas criações estendem as mãos para ajudar-te a atravessar e dar boas-vindas a elas. Pois é elas que buscas. Não buscas senão a tua própria completeza, e sem elas que te tornam completo. O relacionamento especial de amor não é senão um pobre substituto para aquilo que te faz íntegro, na verdade, não em ilusões. O teu relacionamento com elas é sem culpa, e isso te permite olhar todos os teus irmãos com gratidão, porque as tuas criações foram criadas em união com eles. A aceitação das tuas criações é a aceitação da unicidade da criação, sem a qual jamais poderia ser completo. Nenhum especialismo é capaz de te oferecer o que Deus te deu e o que tu és, unido a Ele no dar. Muito bom. Completam mais ou menos o que a gente conversou antes, ó. O céu espera silenciosamente e as tuas criações estendem as mãos para ajudar-te a atravessar e dar boas-vindas a elas. O que vocês entendem sobre isso? Pois é a elas que buscas. Peraí. O céu espera. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Para dar um spoiler. Pelo menos é assim que eu estou entendendo. O céu espera silenciosamente, né? E as tuas criações estendem as mãos para ajudar-te a atravessar e dar as boas-vindas a elas. O ser? O céu, né? Botando Pai Nosso, ou Deus que estais nos céus, né? Venha a nós o vosso reino. Ou seja, a gente tem que aprender a fazer esse movimento. Deus está esperando silenciosamente, no sentido de que na mente, né? A mente de Deus, ela é una, né? Botando assim de uma forma figurada. E as tuas criações, ou seja, estendem as tuas mãos, né? Para ajudar-te, né? As emanações de Deus, o que Deus tem a te dar, né? Para atravessar e te dar boas-vindas a elas.
Ou seja, é quando nesse momento, quando a gente se liga faz essa conexão com o Pai, né, ou com o divino, né, ou com a parte superior, nós nos conectamos a esse estado. E aí ele nos pega pelas mãos, eu entendo assim, né, para ajudar-te a atravessar e dar boas-vindas a essas criações divinas, as criações de Deus, a própria unicidade com Ele. Pois é a elas que buscas. Não é isso que a gente está buscando? Sim. Né? Eu não sei se alguém quer fazer mais complemento. Ó. Não busca senão a tua própria completeza. Né? E são elas que te tornam completo. A gente busca a unidade com o Pai, a unidade com o nosso próprio ser, que seria a unidade com Deus. Aí ele fala assim, o relacionamento especial de amor não é senão um pobre substituto para aquilo que te faz íntegro na verdade, não em ilusões. Aí ele fala assim, o teu relacionamento com elas é sem culpa, e isso te permite olhar para todos os irmãos com gratidão. Quando a gente começa a entender que não existe amor especial, só existe um amor, que é o amor de Deus, né? O amor que sentimos por nós mesmos e pelo próximo. Então, o relacionamento especial não é senão um pobre substituto para aquilo que te faz íntegro. Ou seja, é como se nós trocássemos. Por isso que fala que nós sentimos e percebemos as coisas invertidas. Porque quando a gente se coloca num amor especial ou num relacionamento especial, não há integridade, não há completeza interna. Sempre há uma expectativa de que pode dar errado, de que não está bom o suficiente, não há paz, porque Deus não está presente. Então ele fala assim, ó, o relacionamento especial de amor não é senão um pobre substituto para aquilo que te faz íntegro na verdade, né? Não em ilusões. Aí ele fala assim, o teu relacionamento com elas é sem culpa. E isso te permite olhar para todos os teus irmãos com gratidão. Porque as tuas criações foram criadas em uniões com eles. A aceitação das tuas criações é a aceitação da unicidade da criação, sem a qual jamais poderia ser completo. Entendem o que eu estou falando? Ó, nenhum especialismo, né? Especialismo é que a ideia do especial é capaz de te oferecer o que Deus te deu e o que tu és unido a Ele no dar. Deu para entender o que está escrito aqui? Alguém consegue dar um exemplo desse movimento? Vamos, assim, quando a gente começa a trabalhar, né, a fazer esse trabalho de autoconhecimento, uma das primeiras coisas que nós começamos a entender, ou pelo menos penso eu que seria uma das mais importantes, é entender o que nós não somos a mente, que pensa na nossa cabeça. O mais difícil no início é a gente se dar conta de que esses pensamentos, eles são do pensamento do ego, eles são os pensamentos da mente separada de Deus. Então, a gente vai trabalhando devagar e vai buscando essa paz interna, né? Ou seja, a gente vai buscando diminuir a quantidade de burburinhos. Como que a gente faz isso? Através da técnica do perdão. Conforme a gente vai trabalhando com perdão, a gente vai se tornando um pouco mais sereno. De certa forma, essa integridade, ela vai acontecendo de nós. A gente vai se tornando menos o quê? Insano. Né? Eu acho que todo mundo já começou a ficar menos insano. Ou seja, quando a gente vai ficando menos insano, nós começamos a olhar para o próximo de forma diferente. Por quê? Quando a gente era totalmente insano, né, a gente não via nada. A gente achava muitas coisas. Achava como devia ser o amor, como devia ser a vida, como as coisas deviam funcionar, etc, etc. Né? Achávamos coisas sobre nós, sobre o próximo e sobre como era o mundo que tinha que funcionar. A gente olhava ali, era um caos. E tentava, cada vez, quanto mais a gente tentava pensar, menos soluções existia. Mais separado a gente se sentia. Com mais culpa, com mais medo,
né, com vários sentimentos ruins, ou seja, mais insanidade existia dentro de nós. Mas o que aconteceu? Quando a gente começa a trabalhar com a ideia do perdão, a gente vai se tornando um pouco mais centrado, mais íntegro, ou seja, a gente vai se sentindo mais completo, a primeira coisa que vai acontecer é algumas sensações de gratidão. Porque a sensação de paz, ela vai devagar chegando no nosso coração. Daí ele fala assim, o teu relacionamento espiritual, daí ele fala assim, a aceitação das tuas criações, ou seja, daquilo que você fez através do teu trabalho, né, é a aceitação da unicidade da criação. Ou seja, quando a gente vai devagar se tornando mais íntegro, a gente vai se tornando mais perto de Deus. E por nós mesmos, nós vamos entendendo a ideia da criação. Quem é Deus? Né? Aí ele diz assim, nenhum especialismo, ou seja, nada disso que a gente pensa que é real, porque essa mente é do não ser, né, ou essa mente errada, é capaz de te oferecer o que Deus te deu e o que tu és, né? E unido a ele no dar. Então, exemplo, hoje, vamos, né, através desse trabalho que nós estamos fazendo, ou buscando fazer, nós nos sentimos menos insanos. Porém, contudo, entretanto, o mundo está aí. Nós somos seres de relações, né? Já nossas relações, elas começam a ficar daqui para lá menos insanas, porque nós julgamos menos o próximo. Nós achamos menos sobre o próximo, sobre as coisas, né? E, ao mesmo tempo, o que acontece? Nós percebemos que muitas dessas pessoas, ela desconhece aquilo que nós já sabemos, que elas não são a mente delas. Não é? Ou porque elas não conhecem ainda, ou porque elas ainda acham que isso não é verdade, que elas acham que quem pensa na mente delas é elas. E aí, quando elas estão em um momento de insanidade, nós já nos tornamos mais serenos e mais tranquilos com relação a isso. Então, às vezes, se alguém chega e nos fala coisas, ou nos diz coisas, ou faz coisas, muitas vezes a gente tem reações completamente diferentes que teríamos no passado, reações insanas. Ou simplesmente, quando a gente vê alguma pessoa muito perturbada no mundo da sua mente egóica, nós simplesmente olhamos e sentimos compaixão. Porque ela não quer mudar ainda, porque ela não entendeu. Ela ainda quer viver no mundo da separação, no mundo do sofrimento. Deu para entender o que eu disse? Ou não? Sara, eu acho que quando a gente conseguir, estou falando por mim, tá? Quando a gente conseguir se unir, entender que eu sou o outro, que o outro sou eu, que você está em mim e eu estou em você, eu acho que isso tudo é a tal da completude, né? Uhum. Aí, eu acho que quando se chegar a esse ponto, a gente não vai ter mais a necessidade de precisar ou exigir do outro que complete a gente, uma vez que a gente já é completo. Exatamente. Né? Uhum. Isso é uma forma, a mesma, mais ou menos parecida com o que eu disse, mas é uma outra visão que completa isso que eu falei e ajuda a completar o texto que foi dito. Mas porque... Pode falar. Para mim, ainda é muito difícil, eu acho que distante, pode ser que de repente dê o estalo, mas eu estou até trabalhando nisso. Eu adoraria olhar para uma pessoa e, não, ali sou eu sou ali. Entendeu? Mas eu ainda não consegui isso, não. Não, você já conseguiu o primeiro passo, porque você já entendeu que existe uma possibilidade disso acontecer. Né? Porque a maioria das pessoas lá fora não sabe. Mas eu não sinto isso ainda, entendeu? Eu quero sentir. Eu me cobro. Não, talvez você aí a ideia de que você ainda está em alguns relacionamentos especiais consigo mesmo ainda. Com certeza. Com certeza. Então, aí assim, isso não é, eu entendo o que você está querendo dizer, né? Mas você vai notar que, assim, principalmente no dia a dia, né? Porque nosso dia ele é sempre o mesmo, praticamente, né? Nós temos uma mesma rotina. Muitas das reações que você tinha, que às vezes eram grosseiras, estúpidas, abruptas e, né, às vezes até, né, mal educadas, elas já não acontecem mais, né? Vamos dizer que não acontece mais pro lado de fora. Então, quando elas param de acontecer pro lado de fora, já é um ganho. Agora é entender a ideia do lado de dentro,
né? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Eu estou entendendo. Eu penso que com isso já está acontecendo com você, não? Ou... Sim, o entendimento eu tenho. Agora, eu quero sentir que seja assim, entendeu? Então, mas você já está sentindo. Não, Pensa assim, ó. Assim. Eu sei que é assim, mas eu não consigo ainda ver uma pessoa lá fora e... Não, ele é meu irmão, eu sou ele sou eu. Não consigo. Eu entendo, assim, o sentido no todo, quando a gente fala assim, todos somos um e um somos todos. Eu entendo isso. Eu entendo que as coisas que eu faço refletem no mundo, refletem no coletivo. E que o coletivo acontece também vai para mim, vem para mim, entendeu? Mas eu não consigo ainda... eu não sei, me movimentar, vamos dizer assim, se é que essa palavra certa, nessa situação, nessa coisa, entendeu? Ainda não consegui. Eu já, para não dizer que eu não consegui, eu tive um flash. Um dia desse, eu não lembro nem mais o que foi, mas eu tive um flash, uma sensaçãozinha, eu falei, ai, acho que eu vou conseguir, já aconteceu com vocês? Acho que eu vou conseguir ver aquilo ali. Poxa, pela primeira vez, mas foi só aquilo ali, só acho que um aperitivo, sabe, da coisa que eu estou buscando. E não sei, eu penso que você está sendo, penso eu que você está sendo muito exigente com você mesmo. Você primeiro tem que entender que são anos né, nessa vida e provavelmente muitas vidas, né? A gente não sabe como é que foi as nossas antigas, também no mundo da separação. Então tem que ser um pouco mais amorosa com você. Primeiro que se você começa a ser mais amorosa com você, essa completeza e essa integridade, elas se tornam mais presentes. Então quando essa completeza e essa integridade dentro de você se tornar mais presente, você vai olhar o próximo da mesma forma. Talvez você ainda esteja querendo encontrar isso muito do lado de fora. Não sei se eu estou te ajudando. Eu não estou querendo te dar exemplos, porque a vida é pessoal em muitos aspectos, né? Mas a gente vai olhando tudo em volta, né? A gente vai olhando até as coisas que nós temos, né? No mundo da forma mesmo. O nosso carro, a nossa casa, as nossas coisas. A gente vai olhando de uma outra maneira. A gente vai olhando as pessoas em nossa volta de outra forma. São pequenos passos que a gente vai olhando. E da mesma forma, vez, né? E da mesma forma nós vamos olhar o mundo, né, de outra forma. Completamente diferente. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer, até porque eu estou buscando. Quem procura acha, né? Com certeza. Né? Eu acho que uma hora isso vai acontecer. E penso que são graus e graus, né? Porque assim, demora, essa ilusão, ela é muito presente, e o mundo da separação e o mundo da ilusão na nossa vida, ele é muito real, né? Para embora a gente já entenda a ideia da ilusão, mas ainda muita coisa, é só ver a quantidade de pensamentos que a gente tem dentro da nossa mente. Isso tudo ainda é a ilusão rodando. Então a gente tem que ser um pouquinho mais calmo no sentido de que tudo tem o seu tempo. De organização, né? Ou se organizar. É mais ou menos isso, a gente vai criando, por isso que fala da integridade, ele vai falando da completeza, ou seja, a gente vai se tornando um pouco mais centrado. Essa parte da unicidade e a aceitação da unicidade da criação, sem a qual jamais poderia ser completo, ou seja, a gente vai entendendo essa ligação com Deus, ou seja, com o nosso próprio ser e com Deus. Devagar, nós vamos nos reconhecendo como filhos de Deus, né? Usando bem essa linguagem do livro, né? E aí, quando a gente começa a se reconhecer como filho dele, a gente também vai se tornar mais único, mais único no sentido de se ter mais unidade dentro de nós, né? É mais ou menos assim que eu posso chegar, Márcia, no que você está dentro daquilo que você está falando, porque no início é muita insanidade. A gente olha e fala assim, eu não vou dar conta. A gente nunca tinha visto a nossa insanidade. A gente nunca tinha visto quanto especialismo existe dentro da gente, né? Entende? Quanta culpa existe dentro da gente, né? O quanto ódio, né? Como foi falado nos capítulos anteriores, existem dentro de nós. A própria lição da vingança, né?
Essa lição eu até fiquei falando, gente, deixa eu ler aqui a lição, ele fala assim, o que eu vejo é uma forma de vingança. Vingança, É difícil de entender, assim, né? Mas tudo o que nós, quando a mente está no mundo da separação e no mundo da ilusão, é uma vingança contra Deus. Sempre. Seja até um pensamento aparentemente bonzinho. Né? Quando a gente entrou no mundo da dualidade, ali está o processo da vingança contra Deus. E não é fácil de entender muito isso. Né? Então, por isso que o próprio exercício fala, né? O que eu vejo é uma forma de vingança, eu não lembro exatamente, né? Mas para eu sair desse mundo, né? De me separar desse mundo, eu tenho que olhar isso, né? Para entender isso. É assim, gente, a gente é como eu falo, parece que eu não sei se eu consigo me fazer, pelo menos assim que eu cuido do meu mundo, né? Nós começamos, a gente tem às vezes sentimentos bravos, até porque uma cadeira ela não está em ordem, porque a toalha está fora de ordem, porque gente é muito agressivo. Alguém deixou um copo fora não botou na pia ou deixou fora do lugar, né? E aí às vezes quando a gente também tem atitudes dessa, nós voltamos para nós mesmos e falando, você também não presta atenção, né? Isso tudo são vinganças. E cada vez que a gente sente esse sentimento, a gente está se contaminando com esses aspectos que não são nada divinos, que não tem nada a ver com Deus. É por isso que o mundo está um caos. Não é que o mundo está um caos. O mundo, enquanto todo mundo nesse planetinha viver nesse mundo da separação, ele sempre será um caos. E aí a gente vai entendendo. E por isso que a gente vai se sentindo dando menos importância, porque isso não significa nada. Isso não é verdade. Eu gosto daquela parte, quando ele fala assim, eu não sei nem se foi na de ontem ou na de hoje, eu não me lembro. Tu não podes salvar o mundo, mas pode se salvar das consequências dele, qualquer coisa assim, da causa. Causa e efeito. Adorei essa parte. Adorei. Aí nós vamos entendendo melhor a ideia de causa e efeito. Isso. Então, essas pequenas nuances que a gente vai se refletindo, vai fazendo com que a gente passe a olhar o nosso dia de forma diferente. Por isso que dá pequenos intervalos nas lições, né? Porque é muito pensamento, é muita ilusão ainda, é muita separação, ou seja, é muita mente errada. Impossível ser full time o tempo inteiro. Na condição, pelo menos, é como eu me coloco, né? Mas quando eu começo a abrir intervalos no meu dia para eu me perceber de outra forma e ver o mundo de outra forma, isso reflete no dia seguinte, né? Já não é qualquer coisa. A gente vai a gente não está sendo o mesmo, como diz Joe Dispenza, né? Que a gente é repetitivo, está sempre fazendo a mesma, já não está mais a mesma coisa, tem alguma coisa já se transformando, né? Sempre. Cada dia que a gente coloca uma moedinha no prato, né, no caso, né, ligada ao autoconhecimento, a isso que a gente está fazendo, melhorou o dia seguinte. É como se a gente fosse tirando vírgulas ou aquelas lacunas de inconsciência, elas fossem diminuindo. Entende? Entre uma coisa e outra. Então, às vezes, antigamente, por exemplo, a gente acordava atordoado, cheio com a mente, né? Às vezes, hoje, a gente já consegue acordar mais calmo. A gente consegue acordar mais calma e dormir mais calmo. Embora, durante o dia, teve algumas turbulências, muitas insanidades. Isso já faz uma diferença. Eu já consigo abrir os olhos e falar assim, Espírito Santo, entrego o meu dia a ti. Olha, isso para mim foi uma vitória. Nem lembrava disso. Não. Já acordava pensando que eu tenho que fazer aquilo, não sei o que eu vou fazer. Tudo esquematizado. Como diz o Marco do... Entendeu? Exatamente. Eu abri os olhos, Espírito Santo, entrego o meu dia a ti. Ai, eu adorei quando eu... E aquilo é um novo hábito, e aquele hábito é uma nova sinapse, como a gente estuda, né? E essa sinapse costuma ficar. Depois de um tempo, você já acorda conectada.
né? Por isso que fala, o céu espera silenciosamente. É. Então, a gente vai entender a ideia. Por favor, Nerilene. Legal essas colocações de vocês. Eu estava lembrando uma coisa, quando a Márcia falou isso sobre a questão da unicidade, né? De ver o próximo. Eu lembrei de algo que eu li legal, comparando Deus como o mar, e nós somos as gotinhas, né? Quer dizer, querendo ou não querendo, nós estamos todos interligados, né? E isso me fez... foi uma analogia que me fez sentir mais o meu próximo. Quer dizer, eu sou uma gotinha, eu estou interligado nesse oceano com o outro, né? Mesmo que eu não queira, porque a gente dentro do cristianismo aprendeu que todos somos irmãos, né? Mas fica aquela coisa assim meio superficial, né? Somos irmãos, mas nós julgamos, nós ferimos, nós, né? Mentalmente, com palavras. Assim. Agora, estudando o que nós estamos estudando, a gente aprofunda isso, esse irmão, né? Quer dizer, somos irmãos e nós estamos interligados energeticamente, né? Estamos todos interligados. E qualquer coisa, qualquer pensamento negativo, qualquer coisa negativa que eu emito para o meu irmão, eu estou me ferindo, né? Então, é uma coisa assim, isso me alerta muito, Márcia, a eu ver o próximo assim, no sentido assim, ele é o meu próximo, ele é parte de mim. Se eu firo ele, eu estou ferindo a mim, né? Isso foi uma coisa assim que me pegou, sabe? Para eu ver ver o outro como extensão de mim, entendeu? Eu falei, se eu quero esta paz, se eu quero esse bem-estar espiritual, então eu tenho que trabalhar o meu ser o máximo possível para que eu veja no meu irmão que ele é parte de mim. Se eu quero essa paz, então eu tenho que pensar diferente. E essa questão, às vezes, isso vai aumentando aos poucos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu, em relação à minha mãe, você está mexendo com gente doente, né? Às vezes é estressante, é cansativo, né? Tempos atrás, eu não daria conta, mesmo nos estresses, de dar um abraço na minha mãe, de sorrir junto com ela, né? Hoje, né? Até minha cunhada esteve aqui, faz umas 2 semanas, falei passado que eu estava com visita, e ela também está cuidando da mãe dela. Aí teve uma hora que eu, brincando com minha mãe, dei um abraço na minha mãe, ela ficou olhando para mim e falou assim, eu não dou conta de fazer isso. Apesar de todos os estresses que está vivendo aqui, você está dando conta. Aí depois eu conversei com ela, a parte, para mim, mas isso aqui é resultado de um trabalho interno, de uma consciência, né? Eu falei do Ho Oponopono para ela, falei, né? E aí, Márcia, tem hora que eu estou lidando com minha mãe, aí eu consigo ver ela além, sabe? Aí eu vejo ela com ternura, sabe? Eu vejo ela, quer dizer, tá vendo aí uma conexão de carinho, de amor, não só aquele ajudar a maquinar, olha, eu estou aqui ajudando, porque é minha mãe, pipipi, mas aquela coisa, mas realmente isso é resultado de um trabalho, de um querer, né? E de uma mudança de estado de consciência, né? Quando eu vi aquela frase falando assim, que Deus é todo o oceano e nós somos as gotículas, nós estamos interligados, e o que eu vibro, o que eu penso de negativo para o meu próximo, eu estou refletindo para mim mesmo, né? Então, realmente é um querer, é uma vontade, né? E isso, e você falou que tem seus filhos, você lembra da aula passada? Você falou dos filhos, você falou que ama, né?
Então, é um amor especial ainda, mas já é um começo, né? Já é um começo, né, desse trabalho de a gente ir para esse amor incondicional, né? Esse trabalho desse amor incondicional. E aos poucos você já tem essa consciência, a gente vai melhorando, vai expandindo aos poucos, vai expandindo, até nos relacionamentos, né? A Sara mesmo sabe de uma questão do relacionamento. Uma coisa que eu contei para ela, hoje, Sara, é meu irmão, vejo com tranquilidade, não é uma coisa que me fere, entendeu? É uma extensão de mim, assim como eu tenho minhas fraquezas, ele tem a dele, Quer dizer, não é coisa que está me causando sofrimento, mas isso é resultado de quê? Realmente de um trabalho interno. Aos poucos você vai aperfeiçoando isso, né? Você vai, aos troncos e aos barrancos, com as dores, você vai aperfeiçoando. Não, é só isso, eu queria comentar. Mas é bem isso mesmo. E também eu penso que, eu não sei, né? São coisas diferentes, né? Porque a sua vivência com a sua mãe é diferente da minha. Mas hoje a minha mãe, ela é como se fosse uma irmã para mim. Uma irmã no sentido de que eu não olho ela minha mãe, assim, sabe? Porque a gente tem a ideia, né? Coloca papéis. Ela é uma pessoa que eu gosto dela. Tem hora que ela faz umas coisas que eu também não entendo, mas eu não, para mim, parte de algumas coisas que ela faz contra ela mesma, né? Então eu não posso resolver. Eu posso às vezes conversar e falar, né? Mas não julgo mais, não acho nada mais, né? E é bom, né? E é engraçado que quando agora eu converso com ela, no caso, né? Há uma troca. Ela é quem ela é, por eu não julgar mais alguns pensamentos e coisas que ela tem na mente dela, da forma como ela vê o mundo dela, né? Sempre a troca. E para mim é bom. E eu acho que para ela também. Porque antigamente, assim, só para entender, hoje ela me liga, né? Hoje ela me manda tchau, ela me manda beijo, um abraço, fala depois que desliga, liga para mim, coisa que nunca faria, né? Uhum. Então existe já um afeto. São coisas que foram resolvidas. Eu penso que é mais ou menos isso que acontece com você aí também. Em outro mundo, em uma outra esfera, né? Como é dizer assim, um outro drama, né? É outro drama. Mas a sensação é a mesma, né? É afetuosa já, né? Não que eu esteja uma perfeição, e nem ela é uma perfeição, né? Eu tenho coisas a resolver ali. De vez em quando, assim, a pessoa vem, dá umas rasteiras assim, que você dá uma subida. Mas não é aquela coisa, Sara, que deixa a gente mal, que você ficava você fica guardando semanas. Guardando. Não, são coisas assim que você supera, você se observa, passou para, tem que se resolver, não julgar, compreender. E uma das coisas que tem me ajudado muito para essa questão de compreensão do meu próximo, não julgamento, e ficar as coisas mais leves, é a meditação do Joy, né? Na hora que eu vou fazendo, tem vezes que eu faço as meditações sem o acompanhamento, só ouvindo. Eu falei assim, eu quero buscar nessa meditação compreensão, quero buscar saber essa paciência. E aí eu busco, né? Eu vou imaginando que eu sou uma essência divina, me conectando com uma essência do todo, né? E eu quero buscar a virtude, é o que eu estou querendo compreensão. Então, eu me envolvo, eu mergulho nessa compreensão, eu me mergulho nessa paciência para com o meu próximo, não julgamento, porque eu sei que isso é necessário para essa realidade que eu estou vivendo. E eu não quero ficar mal. Se eu não quero ficar mal, eu não quero ferir meu próximo, eu quero ter, né? E o que tem me ajudado muito a aumentar esse nível de compreensão e ver o próximo como parte de mim, nessa preocupação de ver o próximo como parte de mim, como uma extensão de mim, e melhorar isso, o nível disso, foi através da meditação do Joy, que tem me ajudado muito. Sim. Né? Porque olha só, né, que, pegando o que você falou, ó, o céu espera silenciosamente e as tuas criações estendem as mãos para ajudar-te a atravessar e dar boas-vindas a elas. Pois é a elas que buscas, né? Não busca senão a tua própria completeza,
e são elas que te tornam completo. Ou seja, com essa ação, no caso da meditação, né, e de tudo que a gente faz, é isso que a gente busca, né? Porque é uma forma de devagar diminuir a insanidade, a ilusão dentro de nós. Porque hoje não adianta a gente só entender, eu não sou uma pessoa com paciência, eu não sou uma pessoa assim, né, botando, né, com muitas virtudes. Isso não adianta. Ou então ter um momento de raiva lá, eu fiquei com raiva. Isso também não adianta. É buscar não ter mais raiva, é buscar ter paciência, é buscar se sentir completo, é totalmente diferente, né? Como você disse, muitas organizações ou outras, nós somos todos irmãos, mas se eu não me sinto irmão do próximo, não tenho certeza. Entende? Então é isso que eu entendo, né? E quando você diz o negócio da meditação, ela é capaz de nos ajudar a chegar a esse estado. Porque daí, quando a gente tem essa experiência interna, né, de se sentir mais a paciência, de se sentir mais completo, aquilo fica aqui dentro. Porque é um conhecimento que a gente adquiriu, né? Embora nós não vamos ser pacientes full time, né? 100%, eu sei. Mas de vez em quando, aí a gente vai lembrar, temos que continuar buscando mais paciência. E o estado, e esse estado que às vezes você consegue de bem-estar é tão agradável que você quer voltar a ele. Você não quer aquele estado seu de nervosismo, né, aquele de intolerância, né? Você não quer esse estado. Aí você busca novamente, mas é tão gostoso. É como se tomasse um suco gostoso, alguma comida bem gostosa, né? Não, eu quero, esse gosto aqui eu quero sentir, esse aqui eu não quero sentir mais. Mais ou menos assim. Aí você vai buscando. E isso vai aumentando o nível, né? Se você continuar nessa busca interior, né? Aí você vai aumentando, né? Vai melhorando. Não, é que eu entendo que quando nós temos essas emoções, só um pouquinho já te chamo, Fernanda. Nós vemos quem somos. Porque a maioria das pessoas do mundo nunca viu isso. Então elas pensam que, por isso que elas não conseguem ver que elas não são quem elas pensam. Quem pensa na mente delas não é elas. Porque essas coisas que nós estamos falando aqui, ou que você falou, né? Elas não vêm do mundo da mente dessa forma. Elas vêm de dentro de você, é como se fosse uma mistura de sentimentos, né, ou de emoções, ou de sensações. É muito mais nesse mundo do que no mundo das palavras, da mente que fala. E aí a gente se reconhece a felicidade do ser, a beleza do ser, a gratidão, né, todas essas coisas. E aí nós, como se por ventura nós tirássemos esse véu dos nossos olhos e víssemos a verdade. Vamos dizer assim que a gente abraçou Deus por segundos. Isso mesmo. Né? E outra coisa... tem coisa interessante, é que nesse processo da meditação, você vai se observando e vai vendo também essa questão da onde o seu ser não é saudável. Na questão de sentimento, de emoções. Aí também o Ho Oponopono, né? Entra aí para você, fala, meu Deus, quantas memórias, né? A gente vê que são memórias, porque você tá bem, aí a pessoa fala uma coisinha ali, te dá, parece que, né? Aí, condição. Que ver isso. É o amor condicionado, é isso aí. Aí a pessoa, aí você vê que isso tá lá na sua memória, só foi uma coisinha que a pessoa falou, tudo. Então, limpando isso também, né? Limpar essas memórias para que o seu emocional, o seu mental, para que coisinhas tão poucas não venham te trazer o desequilíbrio, né, emocional. Né? A Fernanda está querendo falar. Deu, né, Helene? Então, por favor, Fernanda. Não é assim, eu queria compartilhar com vocês, que eu fico aqui quietinha, mas aprendendo muito, né? Porque, como eu já disse, esse livro tem uma grande dificuldade, né, com ele, mas já estou começando a ficar amiguinho dele, do livro. E as palavras da Márcia e da Nerilene, né,
juntamente com a sua sabedoria da Sara, explicando muito bem, eu estou aprendendo muito hoje com a Nerilene. Eu tenho bastante coisas parecidas com o que ela falou, e com a Márcia também, né? Porque eu tive muita dificuldade, agora estou melhorando cada vez mais, principalmente no julgamento, né? Uhum. Eu não julgo mais. Quando eu vou julgar, né? Que julgamento é tipo assim, relatar um fato de uma outra pessoa julgando, né? Então eu tenho esse cuidado de não mais fazer isso e pensar que ela é uma irmã, né? Ou irmão, né? E tratar assim, porque eu vi a Sara tantas vezes, até antes desse livro, ensinar a gente, conversar, que todos são irmãos nossos filhos, né? Nossos netos, nossos maridos, nossos todos. Então, isso aí me ajudou bastante, ver meu ex-marido. Isso aí foi, assim, uma das coisas que foi a melhor coisa que me aconteceu no grupo, de aprender com todos e principalmente com a Sara, que é uma grande professora, e o professor Marcos também. Então, da gente ter essa coisa, né, de compreender o outro, principalmente da família, que a gente mais julga as pessoas da família, né? Quem mais a gente fala, quem mais a gente cobra muito de filho, não me telefonou, passou semana, só veio me telefonar sábado, não pensa que ele está ali trabalhando, que não pode largar o trabalho, senão ele perde o trabalho, para ficar ligando para a mãe, para essas coisas todas. Isso me ajudou muito. Hoje eu já entendo bem, compreendo, né? E como a Nerilene falou, eu anotei aqui essa coisa da meditação, você buscar a compreensão, né, do próximo. Eu gostei muito, anotei aqui, vou fazer também quando eu fizer a meditação, que é muito interessante. Mas é isso, e gratidão a vocês todos, muito obrigado, meus irmãos. Nada, Fernanda. Legal. É assim. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver aqui o parágrafo, o 9. Vamos ver se a gente consegue falar ele inteiro hoje, ó. Do outro lado da ponte está a tua completeza, né? Pois estarás totalmente em Deus, sem vontade de ter nada em especial. Acho que ele está complementando a nossa conversa, né? Mas apenas ser totalmente como ele, completando-o pela tua completeza. Não tenhas medos de atravessar para a morada da paz e da santidade perfeita. Somente lá está a completeza de Deus e de seu Filho estabelecida para sempre. Não busques isso no desolado mundo da ilusão, onde nada é certo e onde tudo falha em satisfazer. Em nome de Deus, esteja totalmente disposto a abandonar todas as ilusões. Em qualquer relacionamento no qual esteja totalmente disposto a aceitar a completeza, e só isso, lá Deus é completado e seu Filho com ele. Eu penso que esse pedaço, ele mais ou menos mostra esse movimento, né? Ou seja, deixa eu ver aqui que eu não consigo colocar direito o PDF. Peraí, vamos voltar de novo. O que é ter medo de atravessar a ponte? Vocês já entenderam como é que funciona esse mecanismo de uma forma mais prática? Pra gente entender. Esse ter medo de atravessar... Não. Quem é que ia falar? Pode falar. Tá. Esse ter medo de atravessar a ponte não é o medo de nós sairmos das ilusões e a busca da completude? Dentro de uma forma simples, é isso mesmo. Deixa eu completar bem que isso. Eu lembrei de uma coisa bem, quando a Márcia falou aí que ela levanta à noite, ela levanta e diz que já entrega a vida dela, já consegue. E eu, né, também consegui, porque eu falei aqui no estudo uma vez, né, naquela parte do Pai Nosso fala assim, que seja feita a sua vontade, eu tinha medo de falar aqui, né. Hoje,
como eu estou vendo Deus de outra forma, incrível, né? A gente entendia de forma intelectual. Hoje você já está entendendo com a essência, né? Começando a entender com a essência. E aí hoje não, hoje eu falo, eu entrego minha vida a Deus. Pronto, acabou, né? E não tem Então, medo. E não tenho mais medo. Incrível, né? E era uma coisa que estava lá dentro de mim e com os estudos despertou. Eu falei, meu Deus do céu. Na verdade, eu temo Deus. Quando ele fala assim, seja feita a tua vontade, eu falei, sei lá o que Deus vai querer. A vontade dele. Mas aí eu compreendi. Eu sabia intelectualmente que Deus queria o melhor para mim. Mas eu temia, eu temia. Eu temia algo, eu temia, entendeu? Sim. Então, Isso é o medo de atravessar. De atravessar. É o medo. Hoje não, hoje eu quero estar nessa completude, nessa paz, na questão da meditação, né? Nesse bem-estar, sentir toda essa paz, toda essa harmonia, né? Aí é o atravessar, né? Ele está falando, é mais ou menos isso? Ou então pegando o exemplo da Fernanda. Quando ela se deu conta que ela julgava demais nas conversas ou as pessoas, seja lá a forma que ela entende que é o julgamento, ou o julgamento que ela fazia, e hoje ela já evita julgar, ela está atravessando a ponte. Porque antes a gente não conseguia falar assim, não, mas assim, a pessoa estava com um problema na vida dela, né? Uma pessoa qualquer, que podia ser numa relação mais próxima, né? A gente não ia, ela está com esse problema porque ela não sabe isso, ou porque ela faz aquilo, ou porque ela deixou de fazer, ou porque ela é assim, ou ela é assada. Não é assim que a gente fala dos outros? Às vezes a gente nem, não sabe muita coisa do outro, não, mas a gente adora falar. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso é terrível, né? Então. Mas eu acho que atravessar essa ponte, desculpa, Sara, você ia falar, né? Pode falar. É justamente, essas coisas vão perdendo a força. Não é isso? Isso eu acho que é o caminho de atravessar a ponte. Isso vai perdendo a força dentro da gente. Eu acho que é que a gente vê que não significa nada. Nada, é isso. Ela adora os exemplos e cai direitinho. Você pensa certinho na hora. Não significa nada. É isso mesmo. Não vai acrescentar nada na sua vida. Nada. Então não significa nada. Isso mesmo. É que eu demorei um tempo para entender um pouco disso. Mas entendeu, graças a Deus. Não, a gente vai entendendo aí a gente vai entendendo que essa mente nossa, ela não significa nada, porque ela não tem nada a nos acrescentar, ela só tem a acrescentar sofrimento. Então, se a gente não vai dando tanta importância para ela, né, a gente vai entendendo essa ideia. Então, lógico que se alguém está com um problema e a pessoa vem nos procurar, a primeira coisa, a gente para a mente e ouve o que ela tem para falar. Porque a gente sabe que algumas pessoas elas só querem falar. Nem todas querem que você diga alguma coisa para elas. Então, você, conforme vai acontecendo, ou você vai perdoando, ou vai usando uma outra ferramenta, né, como a Liliane disse, o Ho'oponopono, ou seja, aquilo que lhe vem no momento, né, para você ficar o mais tranquilo possível. Mas, às vezes, nesse momento, né, você pode passar uma mensagem para ela, falar assim, mas você nunca pensou por outra forma, de outro jeito? De uma forma simples. E talvez aquilo ali mude alguma coisa na vida dela. Então, essa é a forma de troca, né? Né? Mas aí você não... Porque muitas vezes nós julgamos a pessoa nem terminou de falar, a gente já está falando, julgando ela. Né? Ou seja, a gente não está ouvindo a pessoa, né? Quando ela chega, às vezes, cheia de coisas, né? Porque às vezes a gente já conhece a pessoa, né? E ela chega cheia de sofrimento para despejar em cima de você ou para falar para você. Se você se separa daquilo, você ouve o drama, ouve o sofrimento. Não quer dizer que realmente, porque a ilusão ela é real. Então, aquele sofrimento para aquela pessoa é muito real, né? Então, a gente tem que compreender isso, né? Mas, ao mesmo tempo, se você fica mais sereno, você às vezes pode ajudar a pessoa de uma forma mais real. Se não, não. Né? E a gente não sabia fazer esse tipo de troca, né? Era sempre julgando, né? Ou às vezes, dependendo da situação, sentia culpa, né? Ou então, coitada, né? Se eu pudesse ajudar. Não. Né? Como se a gente não é obrigada a salvar ninguém, não é obrigada a nada disso. Nós podemos fazer o nosso melhor. Aí entra a ideia da impecabilidade. Naquele momento presente, o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer.
e faça o seu melhor, né? Isso é atravessar a ponte, na minha opinião, né? Não, então é como se fosse a gente está sempre atravessando a ponte, né? E aí tem dias em que a gente atravessa e fica mais tempo do lado de lá, né? Aí de vez em quando a gente dá uma marcha ré. Não chega nem na metade, volta. Ou então a insanidade toma conta. Aí você fala, cadê a ponte? A ponte sumiu. A ponte sumiu, só tem um abismo, né? Você olha e diz, valeu. E é isso. A gente, às vezes, tem uns que se jogam no abismo, né? Estou falando a brincadeira porque a gente já viveu várias insanidades, né? E hoje a gente já está um pouco mais tranquilo. Mas não quer dizer que o ego, às vezes, não entre, né? Como diz, pela porta dos fundos, né? E nos pegue. E aí, nessa hora, buscar novamente a nossa completeza, a nossa integridade como ser, como filho de Deus. É mais ou menos assim que fala, né? Ele fala assim, em qualquer relacionamento no qual estejas totalmente disposto a aceitar a completeza, e só isso, lá Deus é completado e seu filho com ele. É isso. Por isso que a gente tem essa... Aí é que eu não sei explicar, porque essas coisas é isso que eu falo. Mas aí a gente entende que Deus sempre esteve ali, né? Que nós é que não víamos, não sentíamos, não percebíamos. Mas ele nunca deixou de estar ali. E isso é muito bom. A gente nunca mais está sozinho. Né? Porque eu penso que a maioria de nós tinha essa sensação de se sentir sozinho por conta da separação. E o se sentir sozinho não tem a ver com a ideia da mundo da forma, tem a ver com a parte de dentro, né? Porque tem gente que tem muitas coisas no mundo da forma, né? Bom trabalho, família, dinheiro, e é sozinho, né? Porque Deus não está presente na vida dele. Dentro dele, não é a vida dele, né? Dentro dele. A gente tem mania de botar Deus para fora, não, é dentro dele. Né? Então é mais ou menos isso. Que eu penso, né? Que a gente vai se dando conta dessas nuances, né? De nós mesmos. E aí a gente... Eu não sei, a vida ela se torna muito melhor. Por favor, Nerilene. Você está falando aí da questão de Deus, né? Na verdade, nós somos parte de Deus... E querendo ou não querendo, Deus está dentro de nós. Mas a gente não se apercebe disso, né? Depois que vai tomando consciência, porque como nós fomos domesticados através das religiões que Deus, como se Deus estivesse fora, né? Agora que a gente está tendo... E aí depois veio uma certa consciência que Deus está dentro de nós, mas isso ficava muito superficial, pelo menos no meu caso. Superficial ainda. Agora que nós estamos saindo um pouco do intelecto, indo realmente um pouco para a consciência que Deus está em nós, nós somos parte desse Deus, querendo ou não. Agora, só questão de sentir, de expandindo isso, né, essa consciência. Questão de expandindo essa consciência, né? E muitas pessoas não têm essa... Às vezes cai, como é que você falou, cai no abismo, né? No abismo literalmente mesmo. No abismo, várias reencarnações, várias, né? Se rebela. É uma vida perdida, né? Uma vida perdida no sentido de que vai passar por dor e sofrimento, dor e sofrimento. Até vai perder o corpo, né? Porque todo mundo tem um tempo de validade e vai voltar de novo. Então, o que eu acho mais legal, assim, eu não sei, né? A gente passa a ter apreciação pela vida. Incrível, que o meu nível de apreciação pela vida aumentou demais, assim, o amor pela vida, incrível, né? Não, o que eu acho mais legal é que não mudou nada do lado de fora, da forma. Não mudou muita coisa, não. Né? Mas assim, né? A gente continua mais ou menos igual e muda tudo. Para mim, a vida está assim, mais... Assim, falei, meu Deus, é precioso demais, é grandiosa demais, que oportunidade que eu estou tendo. Então, esse nível de consciência aumentou demais dentro de mim. Né? De felicidade. Oportunidade.
Incrível, paz. isso é maravilhoso, né? É por aí. Eu assim, que nem eu falei, isso é o grande presente. Na verdade, Deus, esse é o presente que Deus quer dar para nós, né? A gente só tem que aceitar. Né? E lógico que nem toda hora a gente consegue se lembrar disso, e né, ainda tem, né, muita coisinha aqui, né? Mas é muito diferente. Né? A insanidade, aquela insanidade, né, ela não existe mais. Não daquela forma que tinha antes, né? Mas a mente, os tios ainda estão aqui, né? Querendo conversar, falar como é que eu tenho que ser, como é que eu tenho que pensar, como é que é isso, como é que é aquilo. Pera, né? De vez em quando a gente para um pouco, peraí, que não é assim, não. Né? E lá vai o perdão, aí você volta um pouco, né? Aí continua. Atravessa a ponte, né? Dá uma, né? Fica em unicidade com Deus, o tempo que dá, né? Aí daqui a pouco você esquece, volta, né? E vai indo. É bem isso aí. Né? É isso aí. Não pode parar. Não, e é que a gente não quer parar mais, porque a gente sabe que tem muita coisa boa lá do lado da ponte. Lá da ponte. Isso mesmo. Maravilhoso. A gente fala, não, por que eu vou ficar aqui nesse mundinho da separação sofrendo, né? Não, eu quero ficar lá. Aí, só que, lógico que isso é um mérito, né? Um mérito no sentido do esforço de buscar isso, né? Então, quanto mais esse esforço, no sentido de buscando, mais tempo e mais completeza a gente se sente, mais tem lá do outro lado, né? Por isso que a gente começa a entender que realmente tem a casa de Deus. Que aquela história do filho pródigo é verdadeira, né? Que a gente tem que voltar para a morada do pai, né? Entendeu? A gente não precisa comer com os porcos e etc, né? Que nem a ideia da parábola, né? Ou como os porcos comem, né? Como se diz, né? É mais ou menos assim a parábola, né? A gente já pode né, comer com Deus ou com o pai, né? Ser recebido na morada do pai. Tá bom, gente? Então, deu o nosso horário, né? Deixa eu... E aí a gente se encontra hoje, agora sábado, né? Alguns vêm no sábado e outros domingo, né? Porque agora está aumentando os dias. Tá bom? Um grande abraço a todos. Um abraço para todos. Um abraço, bom dia. Tchau. Tchau, gente. Fique com Deus, todo mundo.